Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, nesta festa de Todos os Santos, a Igreja quer que olhemos para o céu, para a nossa futura pátria, e para ver aí esta grande multidão, figurada por estes 144.000, que é uma quantidade simbólica, não é tanto um valor meramente aritmético, mas é simbólico. É para os judeus, o 12 e o 1000 eram números que indicavam plenitude, perfeição, abundância. Então, 12 por 12 por 1000, 144.000. Número simbólico de todos aqueles que agora fazem parte dos que possuem a Deus. Pessoas de todas as nações, línguas, revestidos das vestes brancas, que estão com palmas nas mãos e que exaltam o Cordeiro sem mácula. Dentre todos estes santos, alguns foram já canonizados, isto é, oficialmente declarados santos, depois de um exame da sua vida, das suas obras, depois de perguntar às testemunhas, depois de também considerar os milagres que fizeram. A Igreja considera, então, verifica que em elas praticaram-se as virtudes a um grau heroico. Quantos é que foram canonizados? Não sabemos. Um cálculo que diz por volta dos 20.000. 20.000 canonizados, isto é como o seu nome e o apelido. Mas é evidente que há muitos mais. É o que celebramos hoje. Todos aqueles santos desconhecidos que nem a Igreja conhece, mas que foram aqueles que praticaram a fé, que praticaram a caridade, que praticaram precisamente estas bem-aventuranças. Foram mansos, foram justos, foram misericordiosos, puros, pacíficos, foram também perseguidos pelo amor do nome de Cristo. Entre eles, há certamente a nossa família. Quantos familiares? Quanta gente que faz parte da nossa família de sangue. Quantos que nós temos conhecido durante esta vida. Amigos, conhecidos, vizinhos, gente que alcançou já a recompensa. E a festa de todos eles. A festa daqueles que já deixaram de remar neste mar de tempestade, que acabaram para eles as tonturas e os perigos e que já chegaram para o porto. O mais importante para nós é saber como fazer para alcançar o mesmo prémio do que eles. Eu acho que há duas coisas simples em si, no sentido que não são complicadas. Depois é difícil praticá-las. Mas todos os que hoje celebramos, fizeram duas coisas. Primeiro é viver o seu batismo. Viver o seu batismo. Cumprir com os compromissos do seu batismo. Todos nós renunciamos, no momento do batismo, por boca própria ou através do nosso padrinho ou madrinha, renunciamos a Satanás, às suas obras, às suas pompas. E escolhemos Nosso Senhor como mestre, como soberano. E São Luís Maria de Montfort diz, no entanto, quem é que guarda este grande voto? Quem cumpre fielmente as promessas do santo batismo. Não, a verdade é que quase todos os cristãos quebram a fidelidade prometida a Jesus Cristo no seu batismo. Então é simplesmente esquecer esta aliança que todos nós fizemos com Deus. Uma aliança que é um compromisso. É por isso que o Catecismo do Concílio de Trento exorta aos párrocos: levem os seus fiéis a recordar e crer que estão ligados e consagrados a Nosso Senhor Jesus Cristo como escravos ao seu Redentor, ao Senhor. Então, primeiro, recordar o que é o nosso compromisso, guardar o estado da graça, que é o bilhete da entrada para o céu. Sem esse bilhete não podemos entrar. Bilhete da graça. Segunda coisa que fizeram todos estes santos, cumprir, ser fiéis aos deveres de Estado. Deveres de Estado. Podem ser complicados, podem ser mesmo muito simples. Mas no dever de Estado está a vontade de Deus, porque Deus, que é providência, nos colocou a cada um de nós numa certa situação, numa certa profissão. É Deus que está detrás da nossa vida. E nada acontece por acaso.
Tudo está calculado por Deus para que seja um instrumento de santificação. Então, quem deve cumprir com os deveres de Estado são as obrigações particulares que, no fundo, são a expressão da vontade de Deus. Depois sabemos também que estas ocupações e relações normalmente são, na sua natureza, absorventes e assim tendem a afastar-nos do pensamento de Deus. É preciso, no nosso dever de Estado, fazer esforços renovados para sobrenaturalizar as nossas ações. Para não, deixar o lado profano destas atividades para elevá-las pela caridade. É certamente o dever de Estado de cada um de nós. O dever de Estado é a ocasião para praticar imensas virtudes cristãs. Para uns será a paciência, para outros a caridade, para outros será a justiça, para outros a fortaleza, para outros a temperança. Mas no dever de Estado temos de ser fiéis a Deus e temos de ser fiéis às virtudes cristãs. Então já vemos como todos os santos foram fiéis também, ademais das promessas do batismo e dos deveres de Estado. É já nesta época, que é uma época de desmoronamento geral, de abdicações, de desânimos, já é um grande mérito ser fiel no pouco. A fazer frutificar os talentos, muitos ou poucos, pouco importa. Os talentos que Deus deu a cada um de nós. O que olhamos hoje, precisamente, e admiramos e agradecemos, é esta correspondência por parte de tantas almas que, uma vez mais, não conhecemos, mas que estão já no céu, que já alcançaram a recompensa. E admiramos esta correspondência porque o santo não nasce santo. Forja-se no contínuo jogo da graça divina e da correspondência humana. E cada um deles correspondeu a esta graça divina. E a graça que nós temos de pedir, particularmente a Nossa Senhora. Porquê? Primeiro porque desde o momento, diz São Bernardino de Sena, desde o momento em que Maria aceitou ser mãe do Verbo Eterno, mereceu tornar-se rainha do mundo e de todas as criaturas. Nossa Senhora é rainha dos anjos, é rainha dos homens, é rainha, ela tem o império de todas as criaturas. Ademais, temos de pensar que não há santos sem Maria. Não é possível. É Deus que conseguiu as graças, mas estas graças, Maria as obtém e as distribui. Os mártires não teriam força sem Maria. Os confessores não teriam ciência sem Maria. As virgens não teriam pureza sem Maria. Então é Maria realmente quem suscita, quem forma e quem coroa é todos os santos. É por isso que nesta festa agradecemos a Deus este modelo de tantas pessoas que fizeram como nós, tiveram as mesmas dificuldades, as mesmas tentações, os mesmos problemas do que nós, porque a miséria humana é a mesma natureza humana. Não temos de pensar que os santos seguiram um caminho diferente ao nosso, não. As mesmas dificuldades, mas também foram sustentados pela mesma graça. Tiveram a mesma graça que nós temos para avançar no caminho da perfeição. Então é pedir a estes santos esta generosidade, este alento, simplesmente para continuar o nosso esforço, este caminho. Aproveito hoje também, porque vai ser um momento em que os nossos queridos fiéis Diogo e Sara façam o seu ingresso na terceira ordem, ordem terceira da fraternidade. O que é que esta ordem terceira da fraternidade? Responde simplesmente ao desejo de responder precisamente com mais fidelidade, com mais generosidade, a uma doação mais completa, a viver cristamente e viver na união, em união com a fraternidade São Pio X. Isto é participar do mesmo espírito da fraternidade. Em que consiste este espírito? É Monsenhor Lefebvre quem dizia, quem exprimia isto nas regras. O espírito da ordem terceira é o mesmo que anima a fraternidade sacerdotal, isto é, espírito da Igreja, a sua fé viva manifestada por toda a sua tradição. O espírito da fraternidade é espírito de adesão à Igreja Romana, aos papas, aos bispos, espírito de obediência às autoridades da Igreja, conforme sua fidelidade à finalidade própria do seu cargo.
espírito de vigilância em relação a tudo o que se possa corromper a fé. Devoção carinhosa, filial, à Virgem Maria segundo o espírito de São Luís Maria Grignon de Montfort, a São José, São Pio X. E depois também redescobrir a importância capital do santo sacrifício da missa e do seu mistério, para nela encontrar o sentido da vida cristã, vida de sacrifício e vida de corredenção. Porque o Diogo e a Sara vão entrar na fraternidade como membros da Ordem Terceira para participar desta vida de sacrifício e de corredenção. Para tentar ser, de alguma maneira, uma élite, fazer parte de uma élite espiritual, fervorosa e dedicada à Igreja. As obrigações na Ordem Terceira não são complicadas. As diárias e orações da manhã e da noite. Não é tanto. A recitação do terço. Quanta gente já cumpre com estas obrigações? E depois a assistência à missa de sempre e comunhão, se for possível, ou na sua falta um quarto de hora de meditação. Sim, isto já é mais particular. 15 minutos de meditação quando não os pode assistir à Santa Missa durante a semana. Cada 15 dias o sacramento de penitência, ou pelo menos uma vez por mês. Cada 2 anos um retiro. Então, de onde está a complicação? Semanalmente assistir à missa de sempre e não a novos ordos. Sim, uma condição absoluta é não assistir à nova missa. Porque se compreende o perigo de adquirir este espírito protestante. Os deveres familiares. Fazer da casa familiar um santuário consagrado aos corações de Jesus e de Maria, onde se reza em família pelo menos a oração da noite e, se for possível, também o terço. Um casal católico. E depois, o dever profissional social, promover e defender o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo na sociedade, combater o liberalismo e o modernismo, pestes dos tempos modernos que abrem as portas da Igreja ao inimigo. Os 2 fatores mais delicados, mais exigentes, eu diria, sempre foram os mesmos, em que a gente acha que é um problema. A nova missa, não assistir a nova missa, acabou-se a nova missa, e depois a televisão. Sim, também. O membro da Ordem Terceira não pode ver a televisão. Não tem de ver a televisão. Hoje, teríamos de falar da internet. Sim. Neste caso, é mais um uso realmente necessário. Eu estou convencido, não pode existir verdadeira vida interior em alguém que não sabe controlar, limitar o tempo na internet. Não é possível. Porque o mundo entra através da televisão, entra através do telemóvel, entra através da internet. É quem não sabe discernir, utilizar convenientemente, com o tempo limitado, estes instrumentos, não pode ter um espírito interior. É impossível. Deus não pode reinar onde deixamos as janelas abertas ao mundo. É impossível. Mas é de compreender que, realmente, quando se entra na Ordem Terceira, é com este desejo de santificar-se. É santificar-se em união com os membros da fraternidade. Isto é, se participa dos méritos, das graças, das orações que fazem parte da mesma fraternidade, como um membro da fraternidade. Ordem Terceira faço parte da fraternidade, mas como leigo, como freguês. Então, vamos pedir também nesta missa por nossos queridos Diogo e Sara, para que aproveitem esta graça. É uma graça, porque é um compromisso de santidade. Esta graça para avançar sempre mais neste caminho da perfeição, guiados por Nossa Senhora, quem não abandona nunca. Ela é sempre o caminho curto, o caminho fácil, o caminho perfeito e o caminho seguro para alcançar a Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.